Então, o pessoal vão dar prosseguimento agora, mais uma videoaula sobre redução de perdas de agenda, né? Como foi abordado até agora, o trabalho do gerente é essencial, né, nesse projeto. Se o gerente se contentar com baixo rendimento, se ela aceitar que os funcionários do setor administrativo não estão se esforçando ao máximo para desenvolver cada item designado a eles durante esse projeto, todo esse procedimento, todo esse esforço vai por água abaixo, né? O pessoal vai acostumar com o baixo rendimento, vai perder o foco da excelência do trabalho, né? Então cabe a gerente sempre ficar inconformada com a não excelência. A gente sabe dos desafios que os funcionários vão enfrentar, sabe das dificuldades, não vai acontecer da noite para o dia um trabalho de excelência, só que os funcionários têm que tentar buscar soluções, buscar ajuda, né? Olha, isso não está acontecendo por causa disso, por causa daquilo, né? Então só assim a gente vai continuar crescendo, né? E vai continuar rumo à excelência aí. Então é essencial para o cargo de gerente que ele seja bem realista quanto à qualidade do trabalho dos colegas aí, né? Ele não pode ficar contemporizando durante as reuniões semanais, não. Então agora a gente volta agora à descrição de cada item. Vamos falar um pouco agora da delegação, né? Como a gente sabe, existem muitos problemas na nossa empresa quanto à delegação de serviço. Muitas vezes a gente fecha diversos serviços que não são prestados por causa que os funcionários não estão aptos a prestá-los, né? Não tem ninguém a postos para fazer esse serviço, né? Então a gente volta ao ponto, né, que isso é uma responsabilidade do coordenador técnico, né? O coordenador técnico ele é o responsável direto por essa delegação, né? Então cabe a gente avaliar, né, na função de gerente, como é o caso desse treinamento aqui, cabe a gente avaliar a função do coordenador técnico. O que o coordenador técnico está fazendo para diminuir esses erros? Né? O que o coordenador técnico tem feito? Como é que está o desenvolvimento do trabalho dele, lá na organização dele, lá no fichário dele, no setor delegação de cobrança dos funcionários, o que está anotado, quais são os objetivos dele. Então isso tudo tem que ser observado durante as reuniões semanais, isso tudo tem que ser estimulado durante o dia a dia, né? Eu vou pedir desculpas pelos ruídos, infelizmente, que a gente está enfrentando nesse momento, né? E depois, posteriormente, eu posso gravar uma outra videoaula, mas para esse início de projeto, como a gente tem uma certa urgência, a gente vai ter que, pode ser que tenha que conviver com alguns ruídos durante a gravação das videoaulas. Então, buscar acordos com o coordenador, né, se o serviço não estiver sendo gravado, se o serviço não estiver sendo feito de maneira adequada, e aí, como que a gente pode resolver isso? Né, tanto você quanto o coordenador técnico vão ter metas, né, então a gente tem que chegar a esse meio termo. E aí, o coordenador técnico, que no caso é o Paulinho, quando que a gente pode diminuir esse número para tal, né? Quando que a gente pode abaixar esse número para esse número X, né? Sempre acompanhando o desenvolvimento dessas perdas através dos relatórios diários, né? E além disso, uma interface com os sócios, com os sócios comunica para a gente o que está acontecendo, confere se os relatórios lá da atendente Ludmila estão sendo bem desenvolvidos pelo Paulinho, né? De que a Ludmila já gera um relatório diário de o que está acontecendo em relação à delegação de serviço, quem que está faltando, quem que não está voltando com dinheiro para a empresa, né? Então isso aí a gente tem que fazer essa interface e sempre ter um extremo cuidado durante as reuniões para a gente buscar o melhor e para se certificar que o responsável direto está fazendo o melhor possível, né? Um outro ponto através do qual o cargo de gerente se relaciona com as perdas de agenda é o de desmarcação, né? Como a gente já sabe, né, no caso a Gleice, ela foi designada para reduzir esses erros de agenda. Ela está primeiramente engajada nesse projeto e ela tem responsabilidade direta sobre isso, né? Então, como que a gente pode auxiliar
né, no cargo de gerente quanto a gerente, como que a gente pode auxiliar na redução desses números. Primeiro, fazer um acompanhamento, né? Todos os dias são gerados relatórios que geram valores desperdiçados pela empresa no quesito desmarcação. Então, o primeiro passo é acompanhar o desenvolvimento desses relatórios, né, e acompanhar os relatórios da Ludmilla, né? Além disso, a gente tem que buscar junto à Gleice, ou cobrar que a Gleice, ou acompanhar a Gleice nesse procedimento de identificar o problema, né? O que está gerando realmente esse elevado número de desmarcações, né? A gente tem que ter uma visão clara disso e acompanhar, e tem que se certificar que esse procedimento está sendo acompanhado, né? Além disso, os sócios devem ser envolvidos no problema, né? Muitas vezes os sócios eles não estão engajados propriamente no desenvolvimento desse problema de desmarcação, não sabe o que é, e muitas vezes os sócios precisam ser informados para fazer uma intervenção mais direta, às vezes comprar um maquinário novo, às vezes fazer um investimento mais localizado. Ou seja, como a desmarcação é um item de extrema importância, como a gente já viu nos gráficos anteriores, é o item que gera maior quantidade de desmarcação para a empresa, de perda de agenda para a empresa, a gente tem que ter uma interface muito grande com os sócios nesse quesito, né? Já que isso gera um prejuízo mensal considerável para a empresa, né? E além disso, a função chave junto à equipe de Belo Horizonte nesse quesito é acompanhamento da Gleice mesmo, né? Aquela velha história, o acompanhamento semanal da Gleice deve ser perfeito. O que a Gleice está fazendo para diminuir isso? O que está lá no fichário dela, na parte de desmarcação, né? O que ela tem feito lá? Quais são os objetivos dela? O que ela tem feito para alcançar os objetivos? Né? Buscar acordos com ela. Olha, Gleice, a gente pode tentar, então, eu posso combinar com você que até tal dia a gente pode ter pelo menos uma redução para esse valor aqui. A Gleice está ligando para os clientes, fazendo uma conferência por amostragem do que está acontecendo. Então, o acompanhamento do trabalho da Gleice aqui é essencial, já que ela é uma responsável direta pelo assunto de desmarcação, né? Além disso, a equipe do Rio de Janeiro, né, a gente não precisa nem falar, a gente teve até uma reunião recente com o pessoal a respeito de desmarcações, né? Isso também tem que ser acompanhado, né? Nessas reuniões que são feitas 2 vezes por semana, isso tem que ser acompanhado de perto. O que o pessoal do Rio de Janeiro tem feito para diminuir as desmarcações? O que a nossa equipe tem feito para reduzir as desmarcações no Rio de Janeiro? Né? Então a gente tem que, no nosso relatório, a gente tem que buscar qual que é o objetivo de cada uma das partes para reduzir isso, quais que são as metas de redução, né? Então na função da gerente é sempre acompanhar e nunca pode estar satisfeita, porque senão vai gerar acomodação, né? Enquanto não tiver perfeito o procedimento, a gente sempre tem que buscar mais um passo, né? Então durante as reuniões com o Rio de Janeiro, o que deve ser perguntado? Por que os serviços foram remarcados? Né? E eles obrigatoriamente devem responder essas 3 perguntas. Por que os serviços foram remarcados? Por que deixamos de receber os serviços? E as medidas para evitar que os mesmos erros aconteçam na semana seguinte já foram tomadas? Então, a gente tomando essas precauções, tenho certeza que a gente vai evoluir no Rio de Janeiro. E sempre com uma atuação precisa, né? Tem que saber levar a equipe à excelência através de uma boa conversa e através de uma boa de passando para eles com mais clareza qual que é a demanda da empresa. E a demanda da empresa é um serviço de excelência. Então a gente vai ficando por aqui nessa videoaula, né? Até o próximo encontro. Então.